E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer como se fosse uma continuação, né, parte 2 do vídeo passado dos 30 anos, e detalhar um pouquinho mais, né, a respeito desse processo de reflexão, falar um pouquinho mais do que eu me arrependi, né? E esse vídeo ele foi uma sugestão do Isaac. O Isaac ele escreveu um comentário no vídeo passado, então eu queria mandar um abraço pro Isaac, para a família dele e agradecer pelo carinho, né? E vamos lá. Eu confesso que até recentemente, né, até entrar aí na fase dos 30, eu não me pegava pensando muito nisso, né, porque eu sempre gostei de acreditar que tudo que você faz na vida te traz um aprendizado, é a sua jornada, sabe. E que todas as decisões que você toma na sua vida, você toma com base nas informações que você tem e tentando acertar. Então, por mais que hoje eu sei que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes, eu não tinha muitos arrependimentos, assim, porque eu sempre pensei que todas as decisões que eu tive na minha vida me trouxeram até o momento que eu estou agora, né, até o presente. E por mais que eu aplique essa filosofia na minha vida, né, de que, tudo gera um aprendizado, tudo tem um motivo, então eu tento não me arrepender muito, ou não pensar demais nas coisas que como poderia ter sido, sabe, e tentar seguir em frente, né, com certeza tem coisas que eu me pego pensando e que às vezes eu sofro por causa disso e eu sei que não adianta sofrer, porque já passou e não tem como fazer diferente, né. Então eu vou tentar compartilhar um pouco dessas, memórias. Bom, pessoal, eu vou começar o vídeo já falando o que talvez seja, assim, os 2 maiores arrependimentos da minha vida, né, os que me impactam mais, assim, quando eu lembro, assim, que é a questão do meu pai e a questão da minha irmã, né. Então, com relação ao meu pai era, assim, um homem maravilhoso, um homem muito observador, introspectivo, calado, assim, né, nunca deixou faltar nada em casa. Eh e eu e meu pai, quando eu era pequena, a gente tinha um relacionamento até que bem próximo, né, a gente ia passear, ele me levava bastante no Parque Vila Lobos, que hoje é um parque, assim, conhecidíssimo lá em São Paulo, né, da última vez que eu fui foi difícil achar estacionamento, o parque estava lotado, mas quando eu era pequena, esse parque passava, assim, um pouco, despercebido pelos moradores. Eu lembro que a gente tinha até que uma certa facilidade de encontrar estacionamento, né. Então eu tenho, assim, algumas memórias com meu pai dessa época, né. Só que conforme eu fui crescendo, a gente foi se distanciando um pouco, eu não entendia muito meu pai, né. Teve uma época que eu achava que o pai dos meus colegas eles eram muito mais divertidos, e eu desejei ter um pai mais parecido com, por exemplo, os pais dos meus colegas, né. Então eu me distanciei um pouco do meu pai, não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a história dele, né. Eu conheço pouco sobre o meu pai, e o meu pai ele faleceu em 2015, né. E ele faleceu uma semana antes do meu aniversário, e, na terça-feira antes do meu pai falecer, né, meu pai faleceu num domingo, na terça-feira antes na mesma semana do falecimento do meu pai, né, então alguns dias antes dele falecer, ele me deu uma carona. Na época eu morava no interior de São Paulo, ele me deu uma carona, né, e eu senti, assim, no meu coração que eu deveria convidá-lo para um almoço pra gente conversar, né, passar um tempo entre pai e filho, só que eu acabei não fazendo esse convite, né, e aí ele acabou indo embora. A última vez que a gente se viu foi assim, aí depois, sexta-feira à noite eu voltei para casa, né, final de semana passar o final de semana com os meus pais, ele já não estava legal. E no sábado ele passou muito mal, foi internado e já no domingo foi a última vez que a gente se encontrou de fato, mas aí ele já estava inconsciente, assim, né, já estava se preparando para cirurgia, e então eu não tive, assim, uma oportunidade de despedir dele, ou então de ter uma conversa, uma última conversa final, assim, então ficou uma coisa assim, eh mal resolvida, e por isso que dói tanto, sabe. Se a gente tivesse tido a oportunidade de ter, tipo, ter tido essa conversa final, eu acho que a morte do meu pai não teria sido tão dolorosa, sabe. Mas pelo fato de ter ficado uma coisa mal resolvida,
é um peso que eu sinto que eu vou carregar para o resto da minha vida. E um outro arrependimento, assim, que mexe comigo, né, quando eu penso, que também tá ligado com família, tem relação com a minha irmã, né. Então, a minha mãe, ela engravidou pela segunda vez já numa idade um pouco mais avançada, né, aos 40, 40 e poucos anos, né. Eu e minha irmã, a gente tem 16 anos de diferença, né. E quando a minha irmã era bem novinha, eu passei na faculdade e fui morar em outra cidade. E depois fiquei 5 anos fora, voltei a morar com ela e com a minha mãe, né. Fiquei alguns anos morando com elas e logo em seguida já vim para os Estados Unidos. Então, eu praticamente, fiquei mais longe dela do que com ela, né. Fiquei mais, longe, anos longe dela do que morando com elas. E por causa disso, né, por eu estar tentando, que fosse melhor para minha vida, para minha carreira, né, tentando me encontrar, eu acabei, perdendo a oportunidade eh, de acompanhar o crescimento da minha irmã. Então, por exemplo, eu não lembro, das primeiras palavras, eu não lembro, de dela caminhando pela primeira vez. Então, a última vez que a gente se encontrou foi ano passado. A gente tinha ficado 5 anos sem se ver e ela já tá uma moçona, ela já tá crescida, ela já é adolescente. Então, são, coisas que não tem como recuperar mais, né. E logo daqui a pouco ela já tá na faculdade, daqui a pouco ela já vai estar num relacionamento, né. Então, eu vou tentar daqui pra frente aproveitar esse tempo que eu ainda tenho com ela, né, porque ela ainda é uma adolescente, então eu vou tentar curtir mais ela nesses próximos anos, né, porque eu sei que daqui a pouco ela vai estar seguindo o caminho dela, né, fazendo a vida dela. Bom, pessoal, um segundo arrependimento que eu tenho que, sabendo, né, o que eu sei hoje, talvez eu teria aproveitado mais, né, é não ter curtido tanto a década de 90 e a virada dos anos 2000. Então eu sou millennial, né, millennials são as pessoas nascidas entre 1981 e 1996, e pessoal, a década de 90 e a virada dos anos 2000 foram, assim, anos, assim, maravilhosos. Tem gente que considera que os millennials foram a última geração que realmente viveu, porque a gente teve a introdução da tecnologia, dos computadores, da internet, mas, ainda assim a gente, brincava na rua, então, assim, foi uma época que eu tenho, assim, um sentimento de muita nostalgia. Hoje a minha vida tá melhor, a minha vida pessoal tá melhor, eu sou uma pessoa independente, eu tenho minhas coisas, né, e tem alguns momentos da minha vida que eu não guardo, não tenho uma recordação muito positiva, mas com certeza a década de 90 e a década de 2000, eu tenho um carinho muito grande, porque eu lembro que a atmosfera as pessoas, a atmosfera daquela época era diferente, assim, sabe, era encantador, eh, eu não sei explicar, mas as pessoas eram felizes. Então, por exemplo, uma das memórias que eu tenho daquela época era o Orkut, que realmente foi uma rede social. Então você entrava lá e conseguia se conectar com pessoas, tanto os seus amigos da escola, quanto pessoas que tinham interesse em comum. E assim, o Orkut, se eu não me engano, o Orkut só deu certo em 2 lugares, assim, que foi acho que o Brasil e a Índia, não vingou nos Estados Unidos. E depois quando o Orkut acabou, muitas pessoas, acho que todo mundo acabou migrando para o Facebook, né, mas, muita saudade do Orkut, né, de depoimentos, eu conversava muito com meus amigos através do Orkut, MSN, né. Então, esse seria meu, talvez, segundo arrependimento, assim, de não ter curtido mais, de não ter aproveitado mais aquela época, porque foi uma época muito boa e são tempos que não vão voltar mais, né. Porque agora que a gente tem a tecnologia, então vai ser outra dinâmica, estão vindo novas gerações, né. Então eu vou guardar, assim, com muito carinho as poucas memórias que eu tenho dessa época. Bom, pessoal, o vídeo tá passando de 10 minutos, né, e eu tento sempre fazer vídeos de até 10 minutos para não ficar muito cansativo para vocês, porque eu sei que a internet tá sobrecarregada de conteúdo, o YouTube tá sobrecarregado de conteúdo.
então eu tento fazer vídeos mais curtos e mais objetivos, né. Mas, caso vocês, tenham interesse de conversar mais sobre esse tipo de assunto, né, vocês vão me avisando, e aí eu vou finalizar o vídeo com mais um, arrependimento, assim, que eu tenho, que esse não me afeta tanto quanto os outros me afetam muito mais, porque envolvem pessoas que eu gosto, né, envolvem outros seres humanos, né. Esse é mais ligado com a minha vida, que eu poderia ter feito diferente, que talvez teria, me colocado em outro patamar financeiramente, né, que é o não ter ido para o YouTube mais cedo. Então, desde 2011, quando eu entrei na faculdade, eu tinha esse desejo de entrar no YouTube, né, de trazer conteúdo, de filmar, só que eu sempre fui uma pessoa assim, agora eu tô melhorando, tô ficando um pouco mais confiante, né, tô trabalhando isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito insegura, muito introspectiva, eu não conseguia me comprometer com coisas a longo prazo, né, então eu acabei, não levando essa ideia pra frente, né, não abrindo o canal, e hoje, eh, talvez seja até um pouco, talvez tarde demais, né, porque hoje já tá, muitos canais, né, então talvez se eu tivesse começado a ter gravado naquela época, eu poderia ter surfado a onda da internet e talvez eu poderia, ter conseguido, mudar o meu patamar financeiro, por exemplo. Então é algo que talvez eu teria feito diferente, porque eu acabei seguindo uma carreira, eu acabei fazendo faculdade, acabei fazendo pós-graduação, e aí as pessoas da minha idade que acabaram indo para o digital mais cedo, elas conseguiram ser bem-sucedidas financeiramente do que, no meu caso, que eu acabei indo trabalhar em empresa, né, ganhando salário. Então isso talvez eu teria feito de diferente, né, que é talvez eu teria focado mais no digital e não feito uma carreira, do jeito que todo mundo pensava na época, né, de ir para a faculdade, fazer o curso, se especializar, fazer mestrado e arrumar emprego e trabalhar de CLT, sabe. Então acho que eu acabei perdendo, eu não surfei essa onda, que acho que foi talvez uma das grandes oportunidades, assim, da minha geração. Então é isso, pessoal, os meus maiores arrependimentos, eles estão ligados a principalmente acho que com relacionamento, né, com relação a família, amigos, colegas, de não ter, eh, por exemplo, pedido perdão, ou ter magoado, ou ter ficado alguma coisa mal resolvida, né. Também com relação à vida, não ter curtido mais, não ter saído mais, não ter aproveitado mais, sabe. Eh, com relação a bens materiais, assim, eu não me apego muito de: "Ah, comprei esse carro deu dor de cabeça", isso não me atrapalha não, mas esses outros exemplos que eu dei no vídeo, isso são coisas que eu me pego pensando, sabe. Eu gostaria de ter sido, assim, uma pessoa melhor, em geral, e também ter curtido mais a vida. Para o vídeo de hoje é isso, muito obrigada novamente e tenham todos uma ótima semana.